Escola Bíblica Dominical, Lições Adulto, quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Nesse mundo, só quem comete pecado sofre? Esta é a pergunta. Muitos têm uma percepção teológica parecida com a de Elifaz, conforme nós veremos nesta lição. A questão da justiça retributiva. Justiça retributiva é aquela que tem como objetivo a punição do infrator. Embora a justiça retributiva seja uma lei que está presente nas Escrituras, na lei da semeadura, ela não se aplica incondicionalmente à realidade. E o livro de Jó vai nos mostrar exatamente isso. O sofrimento que o patriarca Jó passava nada tinha a ver com a consequência de algum pecado cometido no passado, conforme afirma a teologia de Elifaz. Uma crença muito comum na cultura judaica era de que a calamidade ou o sofrimento eram resultado de algum pecado. Às vezes, o sofrimento é resultado de algum pecado, conforme nós lemos em João capítulo 5, versículo 14. Mas nem sempre. Este pensamento faz parte da teologia da prosperidade. Vejamos o que diz João, capítulo 9, versículo 1 ao 3. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pegou este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então a gente percebe que Deus permite o sofrimento para um propósito divino. Porque se Deus removesse o sofrimento quando pedimos, nós passaríamos a servi-lo por conveniência. É importante aprendermos nesta lição a fim de não proferirmos julgamentos precipitados em relação ao sofrimento de um irmão ou de uma irmã em Cristo Jesus. E nesta lição nós estudaremos então a teologia de Elifaz, a questão da justiça retributiva. Veremos os debates teológicos travados entre Jó e seus amigos e analisaremos os principais argumentos de Elifaz que sustenta esta teologia errônea, afirmando que o justo não pode sofrer. Nós vamos terminar essa lição de hoje abordando, segundo a Bíblia, os propósitos do sofrimento a qual o justo pode ser submetido. O textuário dessa lição encontra-se em Jó, capítulo 4, versículos 7 a 8. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. A verdade prática, embora transcendente, ou seja, que transcende a natureza física das coisas ou excede os limites normais, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 4, versículo 1 ao 8, depois capítulo 15, versículos 1 ao 4 e capítulo 22, versículos 1 ao 5. Jó, capítulo 4. Então respondeu Elifaz, o temita, e disse, se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora te vem e te enfadas, e, tocando-te a ti, te perturbas? Porventura não era o teu temor de Deus a tua fiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos?
Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó capítulo 15, versículo 1. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura dará ao sábio em resposta ciência de vento? E encherás o seu vento de vento oriental? Arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus? Jó capítulo 22. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? A ideia central dessa lição, então, é não só os pecadores sofrem, é o que nós veremos nessa lição. Nós vamos começar com algumas informações sobre Jó, sobre Elifaz. Elifaz é um nome que em hebraico, na língua hebraica, no original, que foi escrito no Antigo Testamento, traz um forte emblema, pois significa, meu Deus é forte. Inferimos daí que tenham sido seus pais gente de uma piedade muito grande, ou seja, uma religiosidade muito grande para botar um nome no filho dessa forma, que significa Deus é forte. Então, além da sua amizade com Jó, a única coisa que nós sabemos de Elifaz é a sua procedência. Ele era originário de Temã, por isso chamado de o temanita, e que segundo se pode apurar, esta região, essa cidade, essa localidade, Temã, ficava no território que viria a ser ocupado pelos filhos de Edom. Alguns comentaristas são de opinião de que esse diminuto reino não passava de um território localizado no norte da Arábia Saudita. E o fato de haver Elifaz discursado em primeiro lugar revela uma coisa interessante. Ele era de idade avançada e tinha uma posição social elevada. Talvez fosse até o rei de Temã, esse diminuto reino. E também os registros históricos e bíblicos mostram-nos também que Jó era um homem bem relacionado, pois entre os seus amigos havia reis e príncipes. Nós vamos ver agora os debates teológicos no livro de Jó. Nós veremos que o livro de Jó é marcado pelos diálogos, veremos a teologia de Elifaz, a teologia de Bildade e a teologia de Zofar. Os debates teológicos no livro de Jó. Os discursos dos três amigos de Jó contêm verdades que devem ser cuidadosamente interpretadas no contexto. Essas verdades não podem ser aplicadas fora do contexto, porque ele vai distorcer as verdades ali contidas. Então, o problema dos amigos de Jó não estava tanto naqueles que sabiam, mas naqueles que não sabiam. E o que é que os amigos de Jó não sabiam? O sublime propósito de Deus ao permitir que Satanás esbofeteasse Jó. Além disso, Deus repreende a Elifaz e aos seus dois amigos, porque não falaram de Deus aquilo que era reto. E esta é a razão pela qual devemos analisar os discursos dos amigos de Jó
segundo o contexto geral das Escrituras. Em Jó capítulo 42, versículo 7, nós lemos: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Isso é o que Deus fala a Elifaz. O livro de Jó é marcado pelos diálogos. Nós encontramos 2 deles entre Deus e Satanás, mais 2 entre Deus e Jó, entre Jó e os seus amigos, e além de 4 discursos de Eliú. E esses diálogos, principalmente entre Jó e seus amigos, revelam a teologia que cada um deles sustentava. Qual era as teologias que eles sustentavam? Nós veremos agora, detalhadamente, cada uma dessas teologias. A teologia de Elifaz. Elifaz acreditava que o sofrimento indicava pecado. Isso é exatamente o que defende hoje a teologia da prosperidade. Elifaz declara que o Senhor não permite que aconteçam problemas ao inocente, querendo dizer com isso que Jó deveria estar em pecado. Veja o que diz versículo 8 do capítulo 4. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. A teologia de Bildade. Bildade entendia que se há sofrimento, há pecado oculto. Jó capítulo 8, versículo 3 e 4, nós lemos: acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Então, a argumentação de Bildade se resume da seguinte maneira: Deus não pode ser injusto. Logo, Jó e sua família estão sofrendo por causa do pecado. Então, se houver um pedido por misericórdia, o Senhor perdoaria a Jó. A teologia de Zofar. Zofar compreendia que o justo não passa por tribulação. É o que ele diz no versículo 6 do capítulo 11. E te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice e em eficácia? Pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade? O que nós encontramos aí nas entrelinhas dessa afirmação de Zofar é a sua convicção de que o sofrimento de Jó viera de fato em razão de um pecado cometido. Veremos agora a teologia de Elifaz. A teologia de Elifaz, nós vamos ver: os homens colhem aquilo que semeiam, arrependimento em troca de bênçãos, e os pecadores sofrem nessa terra. A teologia de Elifaz, como pode ser verificada nas suas palavras, que foram proferidas a Jó, é uma teologia baseada na causa e efeito, ou seja, na recompensa para os justos e punição para os ímpios. É a chamada justiça retributiva. É uma argumentação tão rígida que para Elifaz, o inocente não pode sofrer dano. Somente os pecadores é que passam por dores e aflição. Vamos detalhar essa teologia de Elifaz. Primeiro, os homens colhem aquilo que semeia. Elifaz sustentou uma teologia de caráter retributiva, a famosa teologia retributiva, ou justiça retributiva. Se só Jó está sofrendo, é devido a algum mal que fez. É o que diz o versículo 7 e 8 do capítulo 4. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso. Em linhas gerais, Elifaz aqui defendia que se formos fiéis a Deus e se lhe prestarmos a adoração que Ele nos requer, seremos abençoados de tal forma que nenhuma desventura nos atingirá. Em uma linguagem popular, esta é a famosa teologia do toma lá da cá. Elifaz ressaltava que contentar-se Deus com um relacionamento meramente comercial com o ser humano, que poderiam chamar da
teologia da barganha. O arrependimento em troca de bênçãos. No terceiro discurso de Elifaz, ele deixa transparecer uma visão puramente simplista e mercantil do arrependimento. É o que nós podemos deduzir quando nós lemos capítulo 22, versículos 23 e 24. Quando Elifaz diz: "E se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado, afasta a iniquidade da tua tenda, e então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir, como pedra dos ribeiros." Elifaz aqui está muito equivocado nesse aspecto, porque nem sempre o arrependimento sincero resulta em prosperidade material. Homens que foram extremamente piedosos foram abandonados e também podem ser abandonados hoje. Homens que são piedosos, tementes a Deus, podem ser perseguidos e maltratados por causa da sua fé. E o melhor exemplo que nós vemos disso é os heróis da galeria da fé registrados no capítulo 11. Foram fiéis, tementes a Deus, mas sofreram, não por causa do pecado. Os pecadores sofrem nesta terra. Os amigos de Jó afirmavam, com razão, que o orgulho humano, a ambição pela riqueza e a exploração dos pobres são pecados que Deus castiga, conforme nós vemos no capítulo 29, versículo 35 de Jó. Mas o seu erro consistia em pensar que esse castigo viria sempre aqui na terra e que seria na mesma medida das ofensas praticadas. Então a palavra de Deus assegura que o castigo dos ímpios não está limitado a esta existência aqui na terra. Se não houver um arrependimento sincero diante de Deus e o consequente abandono das práticas pecaminosas, resta para o homem o sofrimento terrível e também eterno. Veremos agora as verdades que podemos extrair do sofrimento, as verdades que podemos extrair do sofrimento. Primeiro, há propósitos positivos do sofrimento. Segundo, no sofrimento adquirimos maturidade. Terceiro, o sofrimento é passageiro. Há propósitos positivos no sofrimento? Se confiarmos em Deus, a dor e o sofrimento podem servir de alguns propósitos positivos, uma vez que, conforme afirma Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então vejam, há propósitos positivos no sofrimento. Primeiro, conseguir a nossa atenção, permitir que Deus demonstre o seu poder, pôr à prova a nossa integridade, produzir perseverança e caráter, proporcionar disciplina, eliminar o orgulho egoísta, desenvolver maturidade, edificar a fé, ajudar-nos a nos relacionar com Cristo e a sermos mais parecidos com Jesus. Proporcionar oportunidade para servir e consolar outras pessoas. Modificar a nossa perspectiva das coisas terrenas e, por fim, fazer com que os rebeldes se convertam a Deus. E no sofrimento adquirimos maturidade. As provações nos tornam maduros e completos. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Diversos personagens da Bíblia tiveram o seu caráter moldado pelas situações adversas que enfrentaram. Vejamos, Abraão amadureceu na fé através das circunstâncias difíceis pelas quais foi submetido. As aflições que José enfrentou o prepararam e o conduziram para o que Deus prometeu a ele. O deserto, a escassez de alimentos serviram para moldar a nação de Israel. Paulo tinha essa consciência e por isso ele escreveu: "E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Romanos 8, 28. O sofrimento é passageiro. Todos os sofrimentos e dificuldades dessa era que nós vivemos, desse tempo presente, do tempo em que estamos aqui na Terra,
as doenças, o sofrimento, a dor, os desapontamentos, as decepções, as injustiças, os maus tratos, as angústias, as perseguições, as dificuldades de todo tipo, devem ser consideradas insignificantes quando em comparação com as bênçãos, os privilégios e a glória que será dada aos seguidores de Jesus na eternidade. É o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Diante dos privilégios que teremos no céu com o Senhor, o sofrimento cristão é passageiro e chegará um dia que Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Apocalipse, capítulo 1, capítulo 21, versículo 4. Concluindo esta lição, podemos dizer que aprendemos nesta lição de hoje que a teologia de Elifaz se resume em um falso raciocínio que o justo não pode sofrer, somente quem sofre são os pecadores. No entanto, a palavra de Deus declara, Jesus foi bem enfático nas suas palavras. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Então, o sofrimento faz parte da vida terrena, mas um dia Deus enxugará todas as lágrimas. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele diz, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Que Deus abençoe a todos. Amém?